No Google Sala de Aula, a gente vai ter um linkzinho lá com a aula, com o link da aula, tá? Vou colocar no YouTube e boto um link ali para ficar mais organizado, tá? Vai ser a aula Poxa, dessa obrigada. semana 1, tá? Ok, então, boa tarde de novo, estamos voltando aí, hoje é dia 5/11 de 2021, nossa aula síncrona aqui de segurança, introdução à segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, e claro, esse cenário que vocês estão vendo aqui é a minha casa, né, que a gente está no home office aqui do ensino remoto emergencial. Tá, gente, então, tá aberto o microfone aí, Flávio. Vamos prosseguir aqui, né, hoje é a nossa primeira aula ao vivo, e a gente está falando aqui dos conceitos gerais aí de segurança do trabalho, né, apresentando já a disciplina, professor também. Então, vamos seguir aqui com o nosso slide, tá? Então, depois dessa aula gravada, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula também, aparece lá dentre as atividades, vai ter lá aula síncrona, né? Aí vai ter os linkzinhos do YouTube, se vocês quiserem assistir uma parte aí, ou quem não pôde assistir ao vivo, né, quiser assistir, vai estar lá, tá? Então, olha só, quando a gente é mais jovem, todo jovem é revolucionário, né, todo jovem é inconformado com o sistema que existe aí, né, a gente se sente às vezes preso no sistema da Matrix, né, então é comum a gente estar questionando, né, por exemplo, esses regulamentos, né, para que existe lei, afinal de contas? A sociedade me impõe determinadas coisas, por que eu tenho que vestir roupa? Podia andar pelado igual os índios, né, por que eu não posso atravessar o sinal vermelho? Eu vou ganhar uma multa, né? Então, olha só, se não existir um regulamento, simplesmente não existe vida em sociedade, né? A gente tem que ter alguma coisa que limite o direito de um, o dever de um, quando começa o direito de outro, né? E no mundo do trabalho, a gente tem a legislação previdenciária e também a legislação trabalhista, e vai estar balizando isso, essa relação entre capital e trabalho, né, entre trabalhador e empregador. E no caso da legislação previdenciária, é a Lei 8.213, a lei geral aí da Previdência Social do Brasil, e ela tem um capítulo lá, o artigo 20, né, que vai tratar do seguro de acidente de trabalho. E temos também a legislação trabalhista, dentro da consolidação das leis do trabalho, uma portaria que definiu lá 37 normas de segurança, a gente chama de NR, né, normas regulamentadoras. Nessa aula de hoje aqui, né, nessa primeira atividade, eu pedi para vocês lerem um trechinho lá da NR1, né, norma regulamentadora 1, que diz a obrigação do empregador e do empregado, dos empregados, com relação, claro, à segurança do trabalho e à saúde do trabalho, né? Todos têm responsabilidades ali, né? Então, claro, o objetivo da lei trabalhista é evitar o acidente e a doença do trabalho. O objetivo da lei previdenciária é amparar o acidentado, já aconteceu o acidente, já aconteceu a doença, amparar esse acidentado ou a família dele com um Professor, prêmio deixa do eu só seguro. confirmar Pode se falar, essa Fábio. segunda Pode aula falar. vai até 15h45. Quem faz? Desculpe, não Só para entendi que confirmar se ligou uma essa máquina de lavar segunda roupa aula aqui. vai até Tá baixinho 3h45 teu áudio. ou até 3h30. Não entendi, Flávio. Pode Essa aula repetir? agora, ela vai até 3h45 ou até 3h30? Não, agora são mais 45 minutos. Ok, 15 e ok, 45, professor, beleza. tá? São dois tempos de Ok. 45. Beleza, então vamos lá. Eu passei esse link desse vídeo aí para vocês, aí no WhatsApp, né? A princípio parece uma coisa engraçada, né? Mas aí eu tenho um acidente de trabalho, né? Então o funcionário está ali com um britador ali quebrando essa laje cai, né? Ele sofre ali um acidente, né? Então, assim, por que esse acidente aconteceu? Será que foi burrice da pessoa? Foi o equipamento errado que ela usou? Ela não estava usando um procedimento seguro? Será que esse processo de trabalho é seguro, né? E é isso que a gente tem que analisar quando acontece o acidente, né?
na verdade, a gente tem que analisar essas coisas antes de acontecer o acidente também, né, para evitar que a pessoa perca a sua vida, né, a sua capacidade de trabalho, né, porque isso dá um prejuízo muito grande, primeiro para o empregado, né, ele vai perder a sua saúde, vai sofrer, a sua família vai padecer, né, vai perder a sua força de trabalho, a sua vida, né, e agora a empresa também perde. A empresa perde tempo, perde material, perde confiança, diminui a produtividade dos outros colegas de trabalho ali, que ficam com receio de fazer aquele trabalho, né? Então, pode até quebrar uma empresa, uma indenização sobre um acidente, né, grande, né? Pode quebrar o nome prejuízo econômico aí grande, né, da empresa, às vezes no nome da empresa. Então, a promoção da segurança do trabalho, né, que na verdade vai visar a produção da saúde, né, a promoção da saúde, ela trabalha aqui em 3 frentes. Eu fiz essas 3 bandeirinhas aí, parece o tambor do Olodum, né? Mas ela trabalha em 3 frentes simultâneas, tá? Quando ocorre um acidente, a gente trabalha aqui no vermelho, que é o corretivo. Então, o que seria isso? Pô, pegou fogo lá na empresa, você arrancou o dedo do funcionário na máquina, a pessoa escorregou e caiu, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou ter que compensar essas perdas, né? Então, vou ter que acionar o seguro de acidente de trabalho, por exemplo, para pagar o salário dessa pessoa que se acidentou enquanto ela estiver afastada. Quando ela voltar, se ela tiver uma sequela, que a gente vai estudar isso na próxima aula aí, eu pagar um percentual do salário dela pelo INSS. Se ela morrer, eu pagar aqui a pensão por morte. Se ficou inválido, pagar a aposentadoria especial por acidente de trabalho. Além disso, o INSS vai pagar isso, mas o INSS pode abrir uma ação regressiva contra a empresa também, para a empresa indenizar o cofre público, porque ela está pagando o seguro, também não deixa ela fazer o que quer. Então, se for comprovado um dolo, uma culpa da empresa nesse acidente, ela pode ter que indenizar o cofre público por aquele prejuízo, né, por aquele acidente, aquele amparo que o cofre público está dando para aquele acidentado. Né. Também, quando morre alguém, ou foi homicídio ou foi suicídio, então pode ser responsabilizado alguém na empresa por essa morte, né, então isso é um caso de polícia, pode abrir um processo criminal. E também eu tenho, além do seguro de acidente de trabalho do INSS, eu posso também entrar na justiça e querer uma indenização trabalhista por aquela perda, o qual a gente chama de processo civil. Um código de processo civil, né? Uma ação civil contra a empresa para requerendo uma indenização. Né? Outra frente de trabalho aqui para o técnico de segurança, né? No caso aqui, né, essas ações aqui do INSS, da polícia, do órgão judiciário aí, mas assim, qual seria a ação do técnico de segurança do trabalho aqui? Aconteceu aquele acidente de trabalho, agora eu vou cuidar para não acontecer outro, né? Esse aqui já ocorreu, vou lá prestar os primeiros socorros, um amparo de saúde na pessoa e recorrer lá ao seguro acidente de trabalho, tá? O técnico de segurança se envolve nesses trâmites aí também, e agora eu vou cuidar para que não aconteça outro acidente similar, né? Vou melhorar treinamento, melhorar equipamento de segurança, melhorar processo de trabalho para que nunca mais aconteça essa desgraça, né? Outra maneira é eu trabalhar aqui no amarelo. Eu sei que pode acontecer o acidente ou a doença. Nunca aconteceu, mas eu sei que ouvindo aquele ruído ali, a pessoa pode ficar surda ao longo dos anos. Então eu já atuar agora antes que ela fique doente, antes que ela se acidente. Tá? Então tem algumas maneiras de a gente fazer isso, né? De usar aí um equipamento de segurança, um procedimento, fazer uma proteção na máquina. E quem fiscaliza essa parte preventiva aí? Principalmente o Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. A Anvisa também fiscaliza, os órgãos de meio ambiente também fiscalizam, o caso aí do bombeiro também fiscaliza antes do incêndio acontecer, né? Então esse é o preventivo, eu já tenho o risco na minha empresa, mas ainda não gerou acidente, não gerou a doença, tá? Então eu tenho que controlar esses riscos antes que eles gerem um acidente e as doenças, tá? E o verde é a frente de trabalho que todo mundo quer trabalhar, que é com um projeto, né, que é o preditivo. Então, eu vou fazer um novo setor da empresa, uma nova máquina, um novo processo de trabalho, uma nova matéria-prima, um novo reagente que eu vou utilizar, eu já utilizar uma coisa segura, já projetar o trabalho de uma maneira que não gere riscos de acidentes.
Tá? Por exemplo, eu vou comprar uma máquina que já vai emitir menos de 80 decibéis, para eu não ter ruído naquele ambiente de trabalho. Tá? Então, esse a gente chama de preditivo ou proativo. Tá? Então, aí a gente usa normas aí da qualidade total, qualidade ambiental, qualidade, normas de qualidade de segurança, de qualidade de gestão de segurança do trabalho, OSAS 18.000, né, normas da ABNT, também algumas NRs aí, que tratam dessa antecipação do risco, né, lá na NR, antiga NR9, né, falava em antecipação do risco, esse seria o preditivo. Né. E aí eu vou fazer auditorias internas, auditorias externas também, né, antes que, para garantir que eu compre, que eu monte ambientes de trabalho seguros. Se lembre que quem projeta o trabalho é a empresa, né, não é o empregado, né. O empregado ele vai executar aquele trabalho prescrito pela empresa, né? Então, os equipamentos, materiais, os processos de trabalho são definidos pela empresa, né? E a gente, técnico de segurança do trabalho, que trabalha também nessas fases de projeto, um novo setor, de uma nova atividade. Né? Então, o corretivo é esse, ó, furou o olho, aí a gente diz, ó, de hoje em diante, todo mundo que usar essa máquina aqui vai ter que usar óculos. Tá? Mas aqui já saiu sangue, né? Então, a gente diz que é o corretivo. Não consegui resolver aquele acidente que já Professor, pelo aconteceu. amor de Deus, tá imaginando muita agonia. Tá, vou mostrar outra então aqui. Ó, essa daqui, ó, não furou o olho de ninguém, tá? Mas tá vendo que tem uma fagulha ali? Então vai que um dia isso vai no olho de alguém, né? Então esse já seria o preventivo. Nunca aconteceu nada aqui, acidente nenhum, mas eu tenho uma partícula volante, né? E a gente consegue ver ela aí porque ela está aquecida, mas nesse caso ela chega aí a 8 metros de distância. Então ela resfria, né? E você atinge a pessoa até que nem está operando essa máquina, né? E aí você diz o seguinte, para que ninguém se machuque, todo mundo vai usar óculos aqui. Ah, mas nunca deu nada, o cara é o profeta do apocalipse, tá achando que tudo dá errado, né? Ah, vamos antecipar o risco aqui. Eu estava conversando com o meu irmão lá, e na época, uns 20 anos, 15 anos atrás, aí, um pouco mais, 15, uns 20 anos atrás, ele montou uma empresa de reciclagem de plástico, né? E eu fiz o plano de segurança para ele lá, antes de ter qualquer funcionário lá, a gente já fez os planos de segurança, né? Ele disse, ó, vão ter que usar óculos, viu? Luva, isso aqui e tal, protetor auricular. Para que óculos, pô? Porque vai voar uma partícula no olho da pessoa contaminada com risco biológico. E aí ele disse que aconteceu isso, uma pessoa que estava sem óculos, voou uma tampinha de garrafa lá, que era uma empresa de reciclagem de plástico, voou no olho, deu uma bactéria no olho da pessoa, a pessoa perdeu o olho, porque não estava usando um óculos de R$ 5, né? Então deu um problema lá, um prejuízo para a empresa, para a pessoa também, que perdeu o olho, né? Que uma coisa que já tinha sido antecipada, então não é você ser profeta, ser prever uma desgraça, né? A gente tem que trabalhar com cenários possíveis, né? Na nossa vida, principalmente a gente que é profissional de segurança do trabalho, né? E o preditivo seria isso aqui, ó, tá lá o teu patrão, ele diz o seguinte, ó, construiremos um novo depósito, veja aqui o projeto, Tec Segurança do Trabalho. A minha ideia é fazer isso, ó, a pessoa levantar peso lá no depósito. Ele disse, eu tenho uma ideia melhor, vamos já, antes de construir o depósito, já vamos prever um carrinho, vamos prever uma doca para o caminhão já ficar no nível do piso, a gente não precisa estar descarregando coisa no braço, vamos mecanizar e tal, né? Mas isso é muito caro, mas isso é mais barato do que perder a vida do funcionário, vai dar mais produção, você vai conseguir agilizar mais a movimentação de carga ali naquele almoxarifado, naquele depósito, e aí vai muito da nossa habilidade, né, de conseguir vender as nossas ideias, né? Apresentar a nossa ideia para o nosso patrão e ele vê que aquilo ali dá lucro, e dá lucro, viu? Segurança do trabalho dá lucro. Então, para controlar os riscos, que são aquelas situações que vão estar gerando a doença, o acidente de trabalho, a gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer. Uma delas é ter uma instalação correta, né? Um layout adequado, e a gente vai estudar isso nas próximas aulas aí, né? Instalações elétricas, hidráulicas, instalações de vapor, instalação de equipamentos, né? Partes móveis aí, os equipamentos de trabalho adequados, as proteções desses equipamentos, né? Também uma capacitação continuada dos funcionários para eles trabalharem com segurança, né? E que esses procedimentos de trabalho sejam seguros, tá? Então, não é simplesmente um procedimento de segurança, é um procedimento seguro de trabalho. A segurança não é uma coisa separada do trabalho, por isso se chama segurança do trabalho, tá? E é por isso que você não se chama técnico de segurança, você se chama técnico de segurança do trabalho, porque a gente tem que embutir essa segurança nas condições de trabalho.
E para isso as pessoas têm que ser treinadas, além de ter boas condições, as pessoas têm que ser capacitadas. Também o EPI e o EPC, que a gente vai ter aulas específicas aí para eles, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva. Tá? A vacina, por causa do risco biológico, quando existir, né? Também vestimentas profissionais, que é diferente do EPI, tá? Vestimenta profissional, ela não necessita ter o certificado de aprovação que o EPI tem que ter, equipamento de proteção individual, né? Mas eu tenho várias atividades que eu vou usar uma vestimenta profissional feita para aquele tipo de atividade, tá? E ainda medidas administrativas, por exemplo, o controle de acesso, a obrigatoriedade de determinadas coisas lá, e de disciplina no trabalho, supervisão, diminuição do tempo de exposição em determinada situação, todas essas são medidas administrativas. Tá? Então, começando pelo projeto do trabalho, a gente pode já dimensionar ambientes, altura, tipo de parede, a cor, tipo de piso, a largura dos corredores, o isolamento de equipamentos que tenham ruído, blindagem de radiação, né? Tudo isso vocês vão estudar ainda lá na higiene ocupacional, lá com o professor Pedro. Então, a concepção do espaço, que a gente vai estudar aqui também nessa disciplina, a NR8, né, que é a NR das edificações, e também a NR24, das condições sanitárias e ambientais aí do ambiente de trabalho, né, para eu poder projetar realmente um trabalho seguro, né, a sinalização de segurança, os equipamentos aí de incêndio também, e, claro, os procedimentos seguros de trabalho, né, como é feita a manutenção, nesse caso aí foi fazer a manutenção com a máquina em funcionamento, né, tá errado, não se pode pipetar ácido ou qualquer outros produtos aí com a boca, né, manutenção elétrica ser feita por pessoa qualificada e com um procedimento correto, e aí a gente chega agora nos EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Então, isolador de ruído, ventilação, blindagem, aterramento elétrico, proteção de partes móveis de máquinas. Aqui a capela química, né, o sistema de ventilação para o laboratório. Isolamento de ruído, sapata para atenuar ruído, vibração e ruído em máquinas. Isolamento acústico. E agora o EPI, né? O EPI, gente, não é tão simples você especificar EPI, você tem que fazer um curso técnico inteiro, né, para chegar nisso, e a gente vai aprender dentro de cada disciplina, a gente vai ter aulas de EPI aqui nessa disciplina, mas lá, quando o professor Pedro ensinar ruído para vocês, ele vai ensinar qual é o EPI para ruído. Quando ensinar radiação, vai ensinar qual é o EPI de radiação. Tá? E assim, outros professores de outras áreas aí vão estar ensinando também as medidas de proteção para aqueles riscos que estudam naquela disciplina, tá? Eu vou fazer uma coisa mais geral, né? Então, ó, proteção para a cabeça, gente, para os olhos aqui, na cabeça e olhos, né? Se eu tiver uma partícula volante ou um produto, material químico que ofenda a minha pele, do meu rosto, né, eu tenho que ter o protetor facial. Também serve aqui para o particulado biológico, tá? Então, face shield, né, na verdade, a gente chamava aí de protetor facial, tá? E virou aí por causa da pandemia, né, vinha até escrito face shield na testa, né? Contra aí o respingo do material biológico e também das partículas volantes que possam afetar a minha pele. Se afetar somente o meu olho, aí a gente usa um óculos de segurança, né? Se é uma atmosfera, até nem botei aqui, se é uma atmosfera, um vapor, esse óculos não vai servir, né? Então tem que usar um óculos vedado, outro tipo de óculos aí. Para os pés, então existem vários tipos de calçados de segurança, tá? O pessoal chama aqui de sapato, botina e bota, né? Então, se for cano curto é sapato, se for cano médio é botina e se for cano longo é bota, né? Na verdade, isso é apelido que a gente põe, mas todos são calçados de segurança, tá? Cano curto é até a primeira articulação. Então, se for uma luva de cano curto, ela vem até a primeira articulação. Cano médio é entre a primeira e a segunda articulação, vai valer para o nosso pé também, né? Entre o tornozelo e o joelho, cano médio. E cano longo na segunda articulação. E existe ainda o cano extra longo, pode pegar todo no braço, por exemplo, acima da segunda articulação, que seria o cotovelo, ou no caso do sapato aí, o joelho, né? Tá? E aí existem vários, existe o calçado de eletricista, por exemplo, ele não pode ter nenhuma parte metálica, ele tem que ter resistência de elétrica,
Tá? O calçado que vai trabalhar num ambiente frio, ele vai ter que ter um revestimento térmico. Se for trabalhar num ambiente úmido, vai ter que ter também, ser hidrofugado, né? Ser impermeável, né? E em algumas situações eu tenho que ter uma biqueira de aço, às vezes eu tenho que ter uma palmilha de aço para segurar pontas, né, ali, pregos e pontas de ferro, que eu possa ter na indústria da mineração, por exemplo, aí na indústria da construção civil, né. Para o proteção respiratória, então, vocês vão aprender ainda lá em higiene ocupacional, né, mas sim, a gente tem vários tipos de respiradores, esse da direita aí é para vapores orgânicos, a gente tem um para material biológico também, o N95, né, a IOSH 95, e até 10 vezes o limite de tolerância, que é aquele valor que eu posso respirar 8 horas por dia, todo dia, sem ficar doente. Então, até 10 vezes o limite de tolerância, eu posso usar esse respirador descartável, tá? Acima de 10 vezes o limite de tolerância, eu tenho que usar o respirador com o cartucho. E é claro que o filtro depende do tipo de substância que eu estou respirando ali, se é particulado, se é vapor orgânico, se é um gás ácido, né? Então, o tipo de filtro depende do contaminante, né? Tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Ainda temos que ver mais um conteúdo. Então, essa primeira parte aqui, gente, de conceitos gerais, né? É importante a gente estar sabendo não ter aquela crise existencial. Quem sou eu? Por que eu existo? Né? O que é um técnico de segurança e do que ele vive? O seu serviço de técnico de segurança é evitar que a pessoa se acidente ou fique doente. E a gente vai usar várias ferramentas técnicas, né? E tecnologias, vamos usar a ciência também para construir ou reformar, modificar aquele ambiente de trabalho para que quem está ali esteja saudável, né, se aposente saudável e também não se acidente no meio do caminho, né. A diferença de acidente e doença do trabalho é que o acidente tem um dia de ocorrência. Aconteceu no dia 30 de abril, às 8 horas da manhã, né, caiu o tijolo na cabeça do funcionário. E a doença, ela tem um dia de diagnóstico. Pô, fiquei surdo, doutor. Realmente, estamos vendo aqui na audiometria que você ficou surdo. Foi hoje? Não, não foi hoje, foi ao longo de um período de exposição. Quanto tempo isso pode ter levado, doutor? Depende da intensidade do ruído. Pode ter levado 1 ano, 2 anos, 15 anos. Depende da intensidade do ruído e do tempo de exposição diário desse ruído. Tá? Então, a diferença de acidente e doença é simplesmente que um tem data de diagnóstico, outro tem data de ocorrência. Agora, tanto o acidente quanto a doença são causados por condições onde o trabalho é realizado. Tá? E é nessas condições que a gente vai ter que trabalhar, né? Existe o fator humano? Existe também, né? Aquela pessoa que não quer usar o equipamento de segurança, ou aquela pessoa que teve um mal súbito naquele momento, daquele trabalho, ou que não respeitou o procedimento de trabalho normal, de rotineiro de trabalho, aconteceu aquilo. Existe falha de equipamento? Também existe falha de equipamento. Né? Existe alguém mal intencionado que queira sabotar aquele equipamento para aquela pessoa sofrer um acidente? Também existe, né? Então, a gente tem que analisar essas situações para evitar a ocorrência do acidente, da doença do trabalho. E, claro, a gente vai fazer projetos de melhoria aí para que o nosso empregador, e aí a gente vai ter que saber vender bem essa ideia, né, para o empregador ali, para implantar essa melhoria antes que aconteça o problema. Né? Deixa eu abrir o segundo slide aqui, que é sobre o trânsito, né? Um dos acidentes que a gente pode sofrer, inclusive vocês aí, técnicos de segurança do trabalho, podem sofrer, né? É o acidente de trânsito, que é o acidente de trajeto, né? Então, eu indo para o meu trabalho, deixa eu ir a tela, ou voltando do meu trabalho, né? A gente vai estudar o acidente de trabalho na próxima aula, mas, assim, desses acidentes é o acidente de trânsito, tá? Então, aqui no Brasil, nosso país é continental, né? Muito grande, a gente tem 1.500.000 ocorrências por ano de acidentes de trânsito. A maioria dessas ocorrências aí não tem vítima, né? Não tem sequela em ninguém e tal, né? Mas a gente tem registrado mesmo pelos órgãos de trânsito aí, estaduais, né, e federais aí,
1.500.000 ocorrências. E disso aí resultam 34 mil mortes. Para vocês terem uma ideia, a Guerra do Vietnã durou próximo de 10 anos lá, e morreram 50 mil norte-americanos lá. Então, olha só a guerra que a gente tem todo ano aqui para o trânsito, né? 34 mil, quase uma guerra do Vietnã aqui, todo ano, né? Morrendo de gente. Isso dá um prejuízo enorme para a nossa nação, né? Além desses 34 mil mortos, eu tenho 400 mil feridos. Isso é muita gente, porque esses feridos aí também vão ter impacto, além do problema de saúde deles, né? Vai me dar um impacto econômico, porque eles vão recorrer mais ao sistema de saúde, eles vão perder a capacidade para o trabalho, alguém vai ter que sustentar essa pessoa que não perdeu a sua capacidade de trabalho, né? Então, assim, isso dá um prejuízo para a nação grande, né? O custo estimado aí com essas ocorrências de trânsito aí, somando aí as perdas materiais, as mortes, os feridos, as perdas de capacidade de trabalho das pessoas, é de 10 bilhões por ano. Isso é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Então, a gente tem que melhorar isso. E como que se melhora isso? Melhorando a legislação de trânsito, melhorando os controles, né, a supervisão e melhorando a capacitação das pessoas que operam no sistema de trânsito. Não só dos motoristas, tá? Também do pedestre, do ciclista, do motociclista, tá? Então, a gente tem que melhorar isso, as condições das vias públicas, as condições dos próprios automóveis, né? E as pessoas que operam nesse sistema aí, né? Então, a morte está aqui à espreita, né? Vão lá, chegou o teu dia hoje, né? Vim te buscar, né? Não, né? Não queremos isso, né? A maioria das mortes que ocorrem no trânsito, gente, está nessa faixa entre 25 e 40 anos, que é justamente a faixa etária que a gente é mais produtivo na vida, que a gente dá um retorno maior para a sociedade, para a economia mesmo da sociedade aqui. Então, a gente não pode estar perdendo as pessoas por acidente, né? Então, lá em 1994, teve a primeira grande reforma do Código Brasileiro de Trânsito, e ela exigiu várias coisas, né? E a base do Código de Trânsito, né, o mandamento principal dele, é que todo mundo que está no sistema de trânsito, ele tem que se abster de ato que possa constituir um perigo para o trânsito. Tá? Então, seja lá o motorista, o pedestre, o ciclista, o carroceiro, o motociclista, né? Ele tem que se abster. Por exemplo, deixar faltar combustível no meu automóvel. Cheguei ali, tive uma pane seca no meio da BR-101, né? Então eu estou causando ali um obstáculo para o trânsito. Aquilo pode causar um acidente, pode matar alguém, né? Então, assim, eu tenho que ser fiscalizado quanto a isso, né? Então a polícia vai lá, foi ver que eu parei o meu carro ali por pane seca, falta de combustível, vai me multar. E, pô, já aconteceu essa desgraça comigo, ainda vou ter que pagar por isso? Vou ter que pagar, porque eu, como motorista, deveria saber que eu não posso deixar de abastecer o meu veículo, né? Ah, tá sendo muito rigoroso, coitadinho, o cara já esqueceu, né, o bichinho, né? Não, ele pode matar alguém uma atitude dessa, né? Ah, então o uso da buzina, né, assim, a gente, até para isso tem multa, né, você usar a buzina de uma maneira desnecessária, não é que vai ter um guarda ali no momento para fazer isso, né? Mas à medida que os sistemas de monitoramento vão melhorando, né, como é que o cara vai saber que eu estou acima da velocidade? Tem que ter um cara com radar ali. Hoje em dia a gente já tem vários radares fixos aí, né, que pode estar identificando isso. Como é que o cara vai saber que eu passei um sinal vermelho? Vai ter um guarda ali bem na hora, escondido atrás do poste? Ah, eu ganho uma foto, né? Já tem uma câmera, um sensor no próprio semáforo e me registro, né? Então, até isso, o uso da buzina é regulamentado, tá? Então, eu só posso fazer para uso para advertências, para evitar um acidente, e fora de áreas urbanas, né? Quando for necessário, né, advertir um motorista, por exemplo, quando eu for ultrapassar alguém numa BR, por exemplo, já dá uma buzinadinha para avisar que eu estou ultrapassando, porque o cara também pode abrir a ultrapassagem e bater em mim que estou passando por ele. Aqui, a questão de abrir porta, né? Como é que um guarda vai me multar porque eu abri a porta no momento errado? É só dar um acidente. Abri a porta, matei um ciclista, puta, agora eu vou ter que me explicar por que eu abri a porta sem olhar, né? Então, existe multa para isso também. De preferência, a gente faz os embarques de passageiros sempre pelo lado da calçada. Existe até um veículo, não existe mais esse carro aí, o Veloster, né, que ele só tinha 3 portas, né? A porta do motorista e as outras portas dos caronas aí abriam para a direita somente, né? Isso para evitar que você abra a porta no momento errado e cause lá um acidente.
Também regulamenta os ciclomotores, aí, esses motores de até 50 cilindradas, né, como eles têm que trafegar. No caso de crianças também, as crianças de menos de 10 anos têm que andar no banco traseiro, tá? Por que não posso estar no banco dianteiro? Porque o airbag pode matar a criança menor, sabe? Se é projetado para frente, o airbag aciona, você pode matar o seu filho por estar no banco da frente, tá? Então, o mais seguro é estar no banco de trás, até 10 anos. E usar o cinto de segurança, claro, para todos os bancos, né? Se lembre, né, da conservação do momento linear, né? Quando você para, o momento linear diz que a tendência, né, conservação do momento, a tendência é eu continuar em movimento retilíneo uniforme, né? Então, se você bate o carro, a pessoa é projetada para frente. Então, para isso existe o cinto de segurança e também o airbag, né? Ah, o condutor, ele tem que prestar algum socorro, né? Quando é solicitado pela autoridade, né? Prestar algum socorro para um acidentado, né? Então, não posso abandonar lá a situação do acidente, fugir do acidente, deixar a pessoa morrer lá que se acidentou, né? Tá? Deixar de adotar providências para remover o meu veículo também daquele local do acidente, né? Então, isso pode também gerar multas de trânsito, né? E também não posso parar o veículo a menos de 5 metros das esquinas, né? Vai ter aqui uma infração média. E vocês sabem que existe um sistema de pontuação, né? A gente soma 20 pontos ao longo de um ano, né? Quando essa infração faz aniversário, cai os pontos da carteira, então, à medida que vai fazendo um ano, vai saindo esses pontos. Mas se eu somar 20 pontos, existe uma proposta de lei aí para ampliar isso, né, para 40 pontos, se eu não me engano, mas a gente pode ser penalizado com a perda do direito de dirigir, né, se eu somar os 20 pontos lá, né. Então, afastado da guia da calçada ali também vai me dar uma multa leve, ó. E aí cada multa dessa tem uns pontos, né. Então, seguir um veículo de urgência, passa uma ambulância do SAMU no meio do engarrafamento, eu boto atrás da ambulância e vou atrás dela, isso também me dá multa grave, né. E, claro, além de cumprir a lei, eu tenho que entender que o trânsito, o sistema de trânsito, ele é dinâmico, ele é hostil. Tá? Imagina você tem ali um exoesqueleto de 1.500 quilos, imagina você ter ali um robô Transformer, que você pode estar dentro dele ali, né? Só de você deslocar isso por cima de uma outra pessoa ali, você pode matar a pessoa, né? Então, assim, além disso, de eu deslocar, eu tenho a inércia do veículo, né? Esses 1.500 quilos se deslocando aí a 80 quilômetros por hora, 90 quilômetros por hora, vão me dar um impacto maior do que 1.000 quilos, 1.500 quilos, né? Então, eu tenho que adotar, além da lei de trânsito, eu adotar princípio de direção defensiva. Quem é condutor, né? Claro que o pedestre aqui não vai seguir isso, né? Ele vai seguir o código de trânsito, vai se usar as passagens, as faixas de pedestre, né, a ciclovia, a distância de segurança e tal. Agora, quem está conduzindo a moto, motocicleta e também o veículo automotor aí, o automóvel, né, tem que usar os princípios de direção defensiva, que é o quê? Eu antecipar o perigo, tá? E estar preocupado também com a minha falha, mas também com a falha dos outros condutores. Tá? Então, a gente diz assim, você está sempre com o pé atrás, né? Então, tem os princípios de direção defensiva, e eu tenho que estar antenado com vários fatores, a gente toma várias decisões por minuto ali, quando está dirigindo um automóvel. Tá? Então, tem que estar preocupado em usar o cinto, estar preocupado com meus faróis, né? Com os pedestres, preocupado com a manutenção do meu veículo, estar preocupado também com a cordialidade, se lembrar que a rodovia não é uma pista de corrida, não estou disputando nada com ninguém, eu tenho um carro maior do que o outro, né, às vezes a gente se sente empoderado, né, por ter um carro mais potente, isso não me torna melhor ou me dá mais direito do que outra pessoa, não. Tá? Se lembre que ali dentro daquele exoesqueleto ali, tem uma criança, tem uma outra pessoa que depende, a família depende dela. E se lembre que você também não está tão seguro assim, não. O automóvel é uma casca de ovo, tá, gente? Frente à energia que você desloca com ele, é uma casca de ovo. Tá? Você não está ali blindado, não. Né? Então, faz parte da direção defensiva a manutenção periódica, né, e também a manutenção preventiva,
Tá? Então, por exemplo, tem um momento de eu trocar os pneus do meu carro, tem um momento de eu trocar o óleo do meu carro, tem um momento de eu verificar a pastilha de freio, de eu verificar os meus sistemas de iluminação, né, de alerta, ali, de frenagem, de eu trocar o airbag do meu carro. Tem momentos, e isso é recomendado pelo fabricante, né? Além dessa manutenção preventiva, eu posso ter um colapso de um componente antes da data prevista pelo fabricante, né? Então, também tem que fazer manutenção corretiva, por exemplo, eu sei que tantos mil quilômetros ali eu vou ter que trocar o pneu do carro, ele não pode ter menos de 1,5 mm de profundidade no sulco do pneu. Então, chega um momento que eu vou ter que trocar o pneu. Mas eu posso passar num prego e furar esse pneu. Então, essa é a manutenção corretiva, que a gente chama. Tá? E alguns componentes do meu carro não vão me dar uma perda catastrófica, tá? Mas pode gerar um distúrbio, né? Por exemplo, seu limpador de para-brisa ali, está limpando, mas não está limpando assim tão bem, né? Você vai, claro, fazer a manutenção dele, né? Mas não é uma coisa tão catastrófica quanto o seu sistema de freio, né? Então, vários componentes aí são mais críticos e eu tenho que ter um cuidado disso. Mesmo que você não seja motorista, mas imagine que você é o técnico de segurança de uma empresa, e essa empresa tem veículos, né? Então você vai ter que estar monitorando, ver o plano de manutenção desses veículos para que isso seja garantido. Você não é mecânico, né? Mas que seja garantido um plano de manutenção. Ó, a minha empresa não tem veículo, mas ela aluga uma frota. Então, nesse contrato de aluguel dessa frota, para usar os veículos ali, eu tenho que botar as cláusulas de manutenção do veículo, porque eu posso causar um acidente com meus funcionários, né? Ah, não, não é nem alugar frota, eu uso Uber. Então, tem que tomar um cuidado, ver se essa empresa que gerencia aí o Uber, que é a Uber, né? Se ela está preocupada com manutenção do veículo também, porque o meu funcionário está usando esse veículo e pode se acidentar. Então, são preocupações que a gente tem, principalmente por conta do acidente de percurso, né? Acidente de trajeto. Tá? Então, claro que para manutenção preventiva tem que usar as recomendações do fabricante, né? Do automóvel. E fazer as coisas, tem coisas que são diárias, né? Você tem que estar observando, né, o seu veículo, a pressão do pneu, né? O funcionamento das lanternas. Algumas coisas vão ser mensais, outras coisas vão ser anuais, semestrais, né? Troca de óleo, normalmente a gente troca a cada 6 meses, né? O óleo lubrificante do automóvel. Então, vou ter recomendações aí do fabricante. Então, tem que estar verificando, coisa que eu tenho que verificar diariamente, o nível de combustível, né? Aqui o nível de óleo de freio e tal, a gente verificar aqui semanalmente, pelo menos, né? O óleo de motor, de direção hidráulica, aí tem um período maior, recomendado pelo fabricante. O sistema de transmissão, né? A água do radiador, a água do sistema de limpador de para-brisa, né? Palhetas do limpador de para-brisa. A gente aqui eu agora fui remanejado, né? Mas assim, trabalhei 4 anos aí num campus do interior, então assim, toda semana tem uma viagem de 200 quilômetros. Então, toda semana eu tenho que checar o meu carro para encarar esse trecho de viagem. Não é como pegar o carro aqui ali na esquina no supermercado, né? Eu vou encarar ali 3 horas de estrada, e então não pode falhar nada, né? Então, eu tenho que estar preocupado com a manutenção do meu carro, né? Tá? Desembaçador de vidro, funcionamento dos faróis, regulagem também, as lanternas, né? As luzes indicativas aí de freio, de direção, né? E também a condição aí dos pneus. E além da condição do pneu, a calibração, né? Isso aqui tem que ser semanal, né? O pneu perde a pressão, com microvazamentos ali, então eu tenho que estar calibrando, e aqui depende da carga que eu estou carregando no carro, o fabricante faz ali umas recomendações, né? Aqui eu uso o cinto de segurança. Os carros mais modernos, todos aqui, acho que usam cinto retrátil, né? Então você tem uma posição, mas aquele cinto antigo que era fixo, você tem que deixar ele no máximo a 4 dedos do seu peito, para você não ter um impacto, não posso trabalhar com um cinto frouxo. Alguns carros modernos têm esse cinto de 2 pontas no banco de trás, as pessoas usam aquele cinto frouxo, né? Então, na hora do impacto, você vai levar uma chicotada com o cinto e você vai se lesionar com o cinto de segurança. Então, ele tem que ser ajustado rente ao nosso corpo, né? 4 dedos de distância, no máximo, aí do nosso corpo. Esses que não são retráteis, né? Não posso andar com nada solto no carro, tá? Primeiro, para não causar distração com o cachorro ali, né? E segundo, porque no impacto essas coisas vão se projetar nas pessoas, né? Dentro do carro. Tá?
Então, as coisas têm que estar presas, carga é no compartimento de carga, que a gente chama de porta-mala, porta-luvas, né, que ninguém transporta luva no porta-luva, mas é para cargas menores, né? Então, não posso ter coisas soltas no meu carro. E é claro, aí mostra um celular aí, mais antigo, né, não posso estar usando o celular enquanto dirijo, né? Tá? Eu tenho que forçar a minha concentração no ato de dirigir, tá? E alternando esse meu foco de visão, né? Periférico, longe, perto, e está focado no meu ato mesmo de dirigir, não está pensando no mundo da lua, né? Essas informações do painel tem que estar também alternando e checando, né? Velocidade, sinais de combustível ali, as informações principais do painel durante a minha direção, né? Está regulado e está de olho também nos espelhos retrovisores, tá? Tem gente que pensa que o que aconteceu no meu passado, que está atrás do meu carro, não me interessa, mas interessa. Quando você vai ultrapassar alguém, você tem que olhar no espelho, se você não vai derrubar um motoqueiro ou bater em alguém que já está ali ultrapassando, né? E você vê também o que o motorista que está atrás de você tá com a intenção de fazer, né? Tá? Também sempre a movimentação dos outros veículos à minha frente, se ele está freando, né? Se está reduzindo a velocidade, se está mudando de pista. E, claro, os pedestres, em especial nos cruzamentos. Então, se eu vou passar por um cruzamento, eu já está esperando o mau assombro, né? Essas viagens que a gente faz para o interior, todo lugar que tem uma entrada de vila, entrada de cidade, de comunidade, você tira o pé, né? Tira o pé, vê, fica de olho, é ali onde vai acontecer a assombração, onde vai sair um animal, vai sair um outro veículo, vai sair uma carroça, vai sair uma bicicleta, né? Um pedestre. Então, está atento para esses cruzamentos aí. E a posição das nossas mãos aqui no volante, não tenho aqui no volante, mas é sempre na posição 10 para as 2, tá? Não assim 180 graus, que a gente chama de 15 para as 3, né? Mas aqui 10 para as 2, tá? E a distância que eu vou botar o meu banco do volante, deixa eu ficar de lado aqui, é a distância que o meu punho encosta na lateral do volante. Porque daí quando eu segurar o volante, eu vou ter uma dobra no meu braço aqui, que é o ângulo certo para eu estar dirigindo. Não muito perto, eu vou perder campo visual e também reação aqui, e não muito longe, aqueles boys que gostam de dirigir assim, né? Por baixo do braço, porque eu não vou conseguir manobrar corretamente, tá? E a posição do meu banco também tem que considerar as alavancas de pedais, né? O alcance do câmbio e dos pedais. Então, o que a gente faz? Pisa o pé no fundo da embreagem, para aqueles carros que têm embreagem, né? E regula o banco para alcançar no fundo da embreagem. Não muito perto, não muito longe. Aí os veículos mais modernos eu posso, inclusive, regular a altura, a profundidade do volante também. Tá? Então, o professor Kleber aí vai estudar isso com vocês também, essa parte de antropometria, os alcances, né? O carro me permite essas regulagens para que eu possa ter uma posição segura de operação dessa máquina. Cuidado aqui nos cruzamentos, né? E quando não tem semáforo, o Código de Trânsito coloca assim que a vez é sempre de quem está à direita. Todo mundo tem que parar, mas aí você vai dar a vez para quem está para a direita. Então, essa pessoa, deixa eu passar o mouse ali. Primeiro esse, depois esse, que está à direita desse, né? Depois esse aqui. Para resolver essa solução, se usa o semáforo ou a rotatória, né? Então, a rotatória é a preferência de quem está girando na rotatória. Tá? E se lembre, né? No trânsito, a preferência é sempre da segurança. Mesmo que você tenha razão, você pode dar a vez para a pessoa ali, porque não vai provocar, deixar acontecer o acidente, mesmo que tenha sido provocado pelo outro motorista, você não vai deixar acontecer o acidente, né? Você tem uma responsabilidade consigo e também com os outros. Tá? Uma regra simples aqui, a gente deixar 2 segundos de distância, tá? Então, como funciona? Eu escolho um ponto fixo na margem da rodovia e deixo um veículo que está na minha frente passar nesse ponto fixo e conto 2 segundos, 51, 52. E aí eu vou passar nessa árvore, por exemplo, essa é a distância de segurança. Quanto mais rápido eu estou, maior tem que ser essa distância de segurança. Tá? No trânsito lento, gente, o adequado é que você veja a roda de trás do veículo que está na frente. Essa é a distância de segurança. Então, se eu estou ali até 45, 50 km por hora ali, se eu ver a roda da frente, já estou na distância boa. Tá? Para quando eu for parar, né? Quando eu estou me deslocando, é sempre bom ter uma distância um pouquinho maior. Uma regra geral é você usar a metade da sua velocidade, tá? Se eu estou
a 80 km por hora, eu tenho que deixar aqui uns 40 metros, né, de distância, seria adequado, né? Estou a 100 km por hora, eu deixar uma distância boa, porque é o tempo que eu tenho para reagir, né, botar o pé no freio e o sistema de freio começar a atuar. Tá? Então, aqui, ó, na cidade, pelo menos 2 veículos, e na hora que eu parar atrás de alguém, pelo menos eu ver a roda de trás desse carro, porque também ele pode retornar, né, na hora que vai arrancar. Tá aí na estrada uma distância maior. Então, ó, eu uso um ponto fixo e eu conto 2 segundos. Se eu contar 1, 2, não é 2 segundos, tá? Não são 2 segundos. Então, a gente conta 51, 52. Isso vai dar 2 segundos. Cuidar aqui com a aquaplanagem também, ó, quando a pista está molhada, o carro pode flutuar, né? Então, a gente tem que, em pista molhada, ter uma velocidade menor, senão perca a dirigibilidade. E também no início da chuva é sempre mais perigoso, tá? Você tem a lama que se forma ali da poeira com óleo na pista, deixa a pista mais escorregadia, e as pessoas também estão mais alvoroçadas quando começam uma condição não programada. Acabando nosso tempo, já acabou, na verdade, né? Então aqui está a tabelinha de multa, isso, perde o atrito ali, como a Ana está dizendo. Essa tabela de multa, vamos checar aí, tire um print dessa tela aí, depois vocês checam, mas eu acho que eu atualizei a última aula que eu dei uma atualizada. Vamos ver se ainda é isso, né? Mas acho que a inflação média é R$ 130, essas que a gente leva foto de radar aí. Normalmente é R$ 130. E vale os pontos aqui, né? 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, aí eu não posso somar os 20 pontos em um ano, né? Ok. Gente, então é isso, façam as tarefas lá do Google Sala de Aula. Quem tiver alguma dúvida aí pode me chamar pelo WhatsApp ali também, tá? Se tiver alguma dificuldade ali, se o sistema não abrir direito ali, a gente vai se conversando aí, falando aí pelo WhatsApp. E semana que vem, já no início da semana, eu já vou postar as tarefas da próxima semana, tá? E na aula de quinta e sexta a gente vai abordar essas atividades da semana. E aí vamos tirando mais dúvidas aí, vamos seguindo com a nossa disciplina. Ok? Ok, então, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. E assinar a lista de frequência, última chance aqui, deixa eu colocar ali. Tchau, boa Ó, tarde. Tchau, professor. Ok, Boa tarde. professor, boa tarde. valeu. Até semana que vem. Quem não assinou, tá aí no chat a chamada. Valeu, obrigado. Tchau, Professor, professor, você não boa ensina mais em Macau, tarde. não? Como? Desculpe? Você não Pode ensina repetir. mais em Macau, não? Não, agora não. Eu agora fiquei definitivo aqui no campus central. Eu ainda vou ter uma cooperação lá, mas num curso de ensino remoto, sabe? O curso de qualidade de vida e trabalho, o curso de biossegurança, não sei se alguém fez aí esses cursos, lá por Macau. Ainda vou estar no ensino remoto alguma coisa, mas no principal agora é aqui no campus central. Ok. Lá agora assumiu a professora Rejane, lá a É disciplina. porque eu sou daqui e nunca lhe vi, entendeu? Eu sou de Tu é de Macau. Macau e nunca me viu? Sim. Porque Mas como é Macau que é tá muito fazendo? grande, né? Aí, Mas tu estás fazendo tu estuda... Não, tu é de Macau e estuda aqui no campus central, né? por enquanto, eu ainda estou em Macau. Estou esperando o auxílio moradia abrir para mim de vez. Sim, sim. Uhum. A gente, na verdade, não circula muito pela cidade, né? O campus ali de Macau é ali na Coab, né? Então fica ali uns 4 quilômetros, 6 quilômetros ali da cidade. Então, a gente vai mais na cidade lá para jantar, né? E vai lá no Samuca, lá no açaí do Samuca. Bem pertinho daqui, eu nunca vi. Nunca. Pertinho ali do Samuca. Pois tá bom, então. Então tá, gente. Valeu aí, obrigado. Tchau, tchau.